Olá pessoal, bem-vindos a mais uma vez ao nosso canal Geopolítica em 5 minutos, essa parte 2 do vídeo sobre a COP26 e como que isso está aí, uma relação de muita tensão nesse momento na Escócia. Para quem tá por fora, tá tendo a conferência do clima sobre o aval da ONU na Escócia, na cidade de Glasgow, e no momento estamos em um impasse. A COP ela começou como algo extremamente positivo, agora tem esse impasse em relação aos países ricos e pobres. Conforme eu disse no último vídeo, se continuar aumentando a temperatura global, todo mundo vai ser prejudicado de alguma forma, principalmente os países em desenvolvimento e mais pobres, mas também os países ricos, já que a sua produção, por exemplo, da Europa, a produção de trigo e de outras verduras e legumes vai diminuir drasticamente. Bruno, e o Brasil? Vamos falar nessa parte do vídeo especificamente sobre o Brasil. O agronegócio leva o Brasil nas costas. O agronegócio é responsável por boa parte do nosso PIB, boa parte da nossa produção, do nosso PIB. Entretanto, a nossa agricultura, a agricultura brasileira, ela é atrasada em muitos aspectos. Como assim, Bruno? O agro é tech, o agro é pop. Mas o agro não sabe usar irrigação direito. Pouquíssimas são as fazendas, seja a produção de soja ou a criação de animais, que faz um bom uso da água, dos recursos hídricos, através de uma irrigação altamente tecnológica. Nós não usamos. Então isso gera um estresse nas nossas bacias hidrográficas. Além disso, durante o governo de Jair Bolsonaro, a Amazônia e o Pantanal têm sido devastados numa escala surpreendente. E isso já está tendo efeitos. É só lembrar que agora, em julho, no Rio de Janeiro, bateu 10 graus no inverno. Isso não é comum. Nevou no sul do país. Você está tendo falta de chuva. Estamos na pior seca dos últimos 80 anos. E isso não é culpa lá dos chineses, não é culpa dos ingleses, não é culpa dos poloneses com aquecimento global. É culpa nossa, da nossa sociedade. De uma parte da nossa sociedade. E aí agora a luz está mais cara. A gente tem vídeo aqui sobre o aumento da conta de luz, sobre a questão da crise hídrica. E se o aquecimento global continuar e o desmatamento da Amazônia continuar, tende a piorar. Se a Amazônia virar savana, e é possível que até o final do século vire savana, que é o ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? Ainda que a Amazônia seja ferida pelos garimpeiros, seja destruída pelos madeireiros, seja destruída pelo agronegócio, principalmente na região do Mato Grosso, aquela região próxima ali da Amazônia Legal, ainda há um ponto que a Amazônia, que o sistema consegue se regenerar, mas vai chegar um ponto que, se ultrapassar ou chegar, bater na trave, ela não se regenera mais, ela não tem mais capacidade regenerativa. E aí ela vai começar a morrer e vai deixar de ser uma floresta úmida e tropical e vai virar uma savana. E se isso ocorre, como é que impacta a minha vida no Sudeste ou a sua? O Brasil vai ficar um país muito mais quente, porque a Amazônia e o Pantanal, a grosso modo, funciona como um ar-condicionado. Pega o ar quente, dá uma refrigerada e joga de novo aí para o resto do país. E como a nossa matriz energética ela é hidráulica, né? Ela é hídrica, a gente usa os rios, vai ter menos água, menos geração de energia. Vamos usar mais energia termoelétrica, que é cara, que é poluente, e isso afeta o Brasil como um todo. Então, se não mudarmos, vamos ter um aumento da fome, da miséria e da desigualdade social no Brasil. Além disso, a União Europeia já deixou bem claro, se o Brasil continuar desmatando do jeito que está desmatando, porque isso afeta a Europa, ok? Vamos lembrar no primeiro vídeo, como eu falei, do mundo como um grande ecossistema, como um grande corpo. A orelha pode reclamar da boca. Tá tudo interligado. Então, se você pensa no país como uma parte do corpo, sei lá, a mão e a Europa, o ombro, né, pela questão da distância, se a mão tá ruim, o ombro uma hora vai ficar ruim e vice-versa. Então, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ir por água abaixo, por causa do aquecimento global e principalmente, nesse caso do aquecimento global, eu estou dizendo em relação ao Brasil não estar aí fazendo o trabalho de casa de impedir o desmatamento. Tanto o Brasil, quanto a Índia, quanto a China, quanto a África do Sul já disseram o seguinte: nós precisamos de mais dinheiro. Oficialmente, o que foi acordado lá no Acordo de Paris, o Acordo de Clima, era por ano os países ricos darem 100 bilhões de dólares e distribuir para os países em desenvolvimento ou pobres para mudarem a sua matriz energética. Sendo que 100 bilhões, e aí de fato a delegação brasileira está certa, junto com a delegação da Índia, é muito pouco. Você encontra vídeos no YouTube dizendo que a temperatura em Nova Delhi, há lugares na Índia que a temperatura já chega a 50 graus. Eu não sei o que é viver numa temperatura de 50 graus. E a China é o segundo país mais populoso do mundo. Então, assim, o aquecimento global é muito sério. É muito sério. A gente está próximo da extinção em massa da raça humana. Bruno, mas isso é muita calamidade. O ser humano ele vai sobreviver. Vai, mas a que condições? Os ultra ricos indo para o espaço? Entende? Modernizando e automatizando sua produção, enquanto o grosso da população morre de fome, em guerra, em deslocamentos em massa.
como é que vai ser? Se a gente parar para pensar, não é por falta de dinheiro. Dinheiro o mundo tem. E quando eu digo mundo, eu não estou dizendo só os governos, eu estou dizendo também as pessoas físicas e as empresas. Dinheiro no mundo há o suficiente. É óbvio que a gente tem que ver também o lado do país rico. Imagina uma Alemanha. Vou pegar o exemplo da Alemanha. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, perdeu a Segunda, fez o trabalhinho de casa, virou uma economia altamente desenvolvida, altamente tecnológica. Porra, o típico alemão respeita as leis. Na Alemanha, se você atravessa fora da faixa de pedestre, quem toma multa é você. Então, o típico alemão está fazendo um trabalho de casa, mas ele olha para o Brasil e pensa: Brasil, se tu não fizer teu trabalho de casa, não adianta nada eu fazer o meu aqui. E aí o brasileiro, né, quando eu falo brasileiro, o governo brasileiro vai dizer: ah, Alemanha, então me dê dinheiro que eu faço. E aí o típico alemão pensa: por que eu vou dar dinheiro pro típico brasileiro se é um país extremamente corrupto? Se é um país que continua desmatando? Esse dinheiro não vai ser usado para o combate ao desmatamento ou para a mudança da sua matriz energética. Vai ser usado para outros 500. Então é muito difícil. O que pode ser feito é criar-se um instituto, criar-se um órgão internacional com aval da ONU, e esse instituto, junto com os governos de desenvolvimento, fala: ok, temos aqui X trilhões de dólares. Brasil, me mostre seu projeto. Olha, o nosso projeto é esse aqui, para mudar e para combater o desmatamento da Amazônia. Aí você pega dados de satélite. Olha, você não vai receber esse dinheiro porque você continua desmatando. A gente está fazendo aqui um exemplo, tá? Um paralelo do ano passado com esse, aumentou a área. E aí, de repente, vamos supor que seja o caso contrário. O Brasil vira e fala: não, ó, a gente desmatou tanto ano passado, diminuiu em tanto, e a gente está aqui mostrando com dados oficiais que tem diminuído o desmatamento, tem diminuído o garimpo ilegal, tem diminuído a quantidade de fazendas ilegais, já multamos nossas empresas, e a gente está fazendo trabalho de casa. Aí sim, esse instituto, esse órgão iria dar o dinheiro para o Brasil, para o governo brasileiro e fiscalizar para onde vai esse dinheiro. O próprio Elon Musk, que eu citei no vídeo anteriormente, ele falou nesses dias no Twitter: vou doar uma parte da minha fortuna, vou doar para combater a pobreza, mas eu quero saber para onde vai cada fucking centavo meu. E ele não tá errado. Ele não tá errado. Porque se a gente pensa no Elon Musk, a gente tem que pensar no típico cidadão europeu, no típico cidadão americano ou de um país desenvolvido. O problema é, por que os países ricos estão com tanto medo de emprestar dinheiro? Porque eles estão com medo desse dinheiro ser gasto de modo errado, ou não ser gasto no que se deve. Então, é um impasse, porque de um lado você tem os países ricos dizendo: olha, nós até podemos emprestar dinheiro, mas vocês têm que fazer o trabalho de casa. E aí os países em desenvolvimento dizem: ok, nós queremos fazer o trabalho de casa, mas nós não temos dinheiro. E aí você tem além. A galera já começou a querer colocar num acordo em Glasgow, né, lá no COP26, termos como direitos humanos, liberdade de gênero. E aí países mais conservadores, como a Arábia Saudita, já foram contra. Falaram: peraí, a gente está aqui para discutir clima e não para discutir, por exemplo, gênero. Até porque os caras são extremamente radicais nessa questão. Só aceita homem e mulher, ponto, e é isso aí, falou. Então você tem esse impasse agora em Glasgow. Então, o que começou com otimismo, agora está sendo considerado algo pessimista. Teremos algum acordo? Cara, não sei. Pelo que eu tô acompanhando, a delegação brasileira já flexibilizou do tipo: ok, vamos aceitar uma saída honrosa. Porque, de fato, quando as pessoas olham para o Brasil sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil tá como vilão lá fora. Não é mais a pátria do futebol ou do samba, não. Lá fora as pessoas estão olhando para cá falando o seguinte: o governo brasileiro está destruindo a Amazônia. Se não for diretamente, fazendo vista grossa, permitindo que empresas e pessoas e grupos, principalmente uma parte do agronegócio, mineradoras, garimpo ilegal, invasão de terras, né, de grandes grupos, invadam terras na Amazônia, desmatem, e isso não tem como negar. É só você ver a imagem de satélite do ano passado, do ano retrasado. Gente, é insano você pensar que em um ano foi desmatado o que foi desmatado em 11 anos. A gente pode criticar o que for os governos anteriores, mas havia paulatinamente um combate ao desmatamento. E não está acontecendo isso atualmente. Então o Brasil lá fora está sendo muito mal visto. Bruno, tem alguma saída? Tem. E aí é uma opinião minha, a melhor saída seria essa. Seria você ter um instituto ou um grupo, um novo tipo de, sei lá, Instituto Internacional do Clima, né? Uma empresa gerenciada pela ONU, escolhida de vários países, que comece a fiscalizar se os países de desenvolvimento estão fazendo as mudanças certas e com isso os países ricos injetarem aí trilhões, porque 100 bilhões não vai dar, para poder mudar, esses países possam mudar a sua matriz energética. Porque uma coisa é certa, se nós não mudarmos, se a raça humana, e aí não é mais país, é a espécie humana, se a raça humana quiser continuar habitando de modo pleno, de modo seguro, de modo satisfeito, o planeta Terra precisa parar de
a Terra. Porque é isso que nós, como espécie, estamos fazendo. Como diria lá em Matrix o agente Smith, a raça humana é um vírus. E é isso que a gente está fazendo em termos de economia global, quando a gente produz muito gás carbônico, quando a gente polui a terra, quando a gente joga toneladas e toneladas de plástico no mar. Hoje, já há alguns estudos que mostram que há, em todo peixe que a gente consome, em qualquer parte do mundo, esses peixes já vêm com micropartículas de plástico. Já há soluções para isso. Inclusive, um jovem holandês, se eu não estiver enganado, desenvolveu uma máquina que consegue consumir, digamos assim, destruir esse plástico. Então, soluções para aquecimento global tem. O que falta é vontade política, seja dos países ricos e dos países pobres. Mas algo eu posso te dar certeza. Se não mudar, preparem-se para viver num mundo como o do Elysium. Os ricos na Lua ou em Marte e os pobres na Terra, sofrendo com aquecimento global e talvez, quem sabe, até com o fim da raça humana como nós conhecemos. E aí eu pergunto a sua opinião. Na sua opinião, o que pode ser feito em termos mundiais para se combater o aquecimento global? Vamos lembrar que a COP diz que se o planeta aumentar 1,5 graus mais, vai dar muita merda. E aí, deixo no ar essa pergunta. O que você acha que pode ser feito? Deixa aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.